Olá, boa noite a todos do Instituto Eluar. Meu nome é Daiane Ferreira, eu sou gerente nas redes sociais aqui do Instituto e de algumas organizações. Sou paciente reumática com artrite reumatoide. Já trabalho há algum tempo aqui nas redes sociais, na conscientização de pacientes. E hoje a gente está aqui no mês de outubro, que é o mês de conscientização das doenças reumáticas, com o quarto circuito, né, de conscientização que se chama Condreluar. E hoje a gente está aqui para falar de um tema muito importante, que é sobre a importância da comunicação e da informação, né, sobre o reumatismo. Como que as fake news elas podem impactar na nossa vida, né? O que pode acontecer, quais são os efeitos sobre isso. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, que é o Ricardo Machado, que ele é jornalista especializado em marketing e comunicação corporativa, diretor da Medic RM, comunicação estratégica e representante da Sociedade Brasileira de Imunizações na Vaccine Safe Net, órgão da Organização Mundial da Saúde. Seja bem-vindo, Ricardo. Daiane, obrigado pelo convite, obrigado ao Instituto Eloar, que faz esse trabalho tão bacana de conscientização, de levar informação para os pacientes. E quero dar as boas-vindas também a todos que estão nos acompanhando, né, que estão aqui também para saber um pouco mais, né, sobre esse tema tão importante. Eu espero, sinceramente, poder contribuir um pouco para que as pessoas possam estar melhor informadas. Pois é, a informação ela é essencial, né? E nesses últimos 2 anos, principalmente com a pandemia, a gente viu o quão importante é uma informação e o quão perigosa ela também pode ser se ela for uma informação que não for coerente, que não tiver um embasamento científico, né? Não tiver nenhum estudo, o que pode acarretar, né? Sim. Então, a gente vê muito impacto, né? Viu bastante impacto, principalmente em relação ao Covid, mas nas doenças reumáticas no geral, existe muito isso também, de muita informação errada, muita informação que chega ao paciente pela metade, né? E às vezes, quando o paciente ele é recém-diagnosticado, ele tem pouco tempo de jornada, né? Ele é um paciente que ainda está descobrindo, ainda não sabe como reagir, não sabe o que seguir, e acaba, muitas vezes, se perdendo, né, em algum tipo de informação que acaba saindo de forma errada. É verdade. A gente vive a era da informação e também da desinformação, né? Eu acho que as fake news, as notícias falsas, aliás, esse nome, até para deixar claro, ele já traz uma incoerência no próprio nome, porque notícia é tudo aquilo que é um fato, que pode ser narrado porque aconteceu. Se é falso, não é notícia, porque a notícia é a verdade sobre o fato, né? Mas foi um termo que se popularizou e é o que a gente conhece como as notícias falsas. E tem um fenômeno chamado desinformação e também de infodemia. A desinformação é todo o processo causado pela notícia falsa ou pela notícia manipulada, que é verdadeira, mas é manipulada para parecer falsa. É aquela notícia que tenta... A fake news, para a gente entender, é aquela notícia que tenta imitar o processo jornalístico sem se apropriar dos processos jornalísticos, porque senão ela não poderia ser falsa, né? Então ela não tem verificação aprofundada, ela não traz os fatos de forma transparente, ela não identifica corretamente as fontes. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Indícios de que um dado que a gente recebeu pode ser falso. Nesse processo, a gente tem a desinformação acontecendo e a gente tem a infodemia também, que é a epidemia de informação, que é o excesso de informação. Isso faz com que a gente tenha que ser cada vez mais criterioso na hora de escolher onde nos informarmos, através de que meios buscarmos as informações, em que informações confiarmos e quais informações podemos passar para frente. Então, quando a gente fala assim, de quem é a responsabilidade de comunicar e de informar? Essa responsabilidade começa com no caso da saúde, com as sociedades científicas, o Ministério da Saúde, claro, mas ela não é exclusiva de médicos, de cientistas, de entidades científicas, nem de órgãos governamentais ligados à saúde.
a responsabilidade de informar é de todos nós. E a gente precisa ter muita consciência disso, de qual é o papel que a gente assume na hora que eu escolho compartilhar uma informação sem ter certeza se ela é verdadeira. E aí eu queria chamar a atenção para um outro aspecto, é que se antes a gente vivia a era do penso, logo existo, porque eu penso a partir de um conhecimento adquirido que me dá embasamento para eu refletir e existir corretamente a partir dessa informação, a gente vive a era do acredito, logo estou certo, independentemente de ter Exatamente. razão ou não. E aí as pessoas começam uma saga alucinada para buscar informações que possam dar fundamentação para o seu ponto de vista, independentemente porque elas querem parecer certas. E se esquecem que, mais do que parecer certo, é preciso ter razão, é preciso estar embasado, porque a informação errada, como você bem colocou, ela gera doença e gera morte. Não é exagero falar que uma informação errada mata, de forma alguma. A gente na SBIM até fez um levantamento em 2019, em parceria com a Vais, em que a gente mensurou o impacto das fake news sobre a saúde no que diz respeito à percepção de confiança nas vacinas. E a gente viu que as fake news estão nos matando, porque quando elas nos afastam da verdade, elas nos jogam num terreno sombrio, em que tudo pode ser certo. E a gente sabe que tudo não é certo. E nesse sentido, ela pode causar um dano muito grande. Tem um caso no interior de São Paulo, que não está relacionado com a saúde, mas tem a ver com um caso extremo, em que uma mulher foi morta porque foi confundida com uma sequestradora e dispararam a imagem dela por WhatsApp. O WhatsApp hoje é a maior rede social que a gente tem de compartilhamento de informações. Era um mensageiro, se transformou em rede social. Isso é um fenômeno brasileiro. É verdade. E as pessoas encontraram essa pessoa e a lincharam. Essa popularização da rede social, ela fica igual aquele telefone sem fio, né? Que a informação entra de uma forma e quando chega lá na ponta, ela já está completamente distorcida, né? Como é isso mesmo, é igual uma situação que aconteceu há uns anos atrás, que teve uma notícia que circulou sobre que a Universidade de Oxford havia descoberto a cura para o lúpus. Mas ela descobriu a cura para o lúpus em ratos, não em seres humanos, né? Era um estudo que estava sendo feito e que conseguiram ali curar ou zerar a doença em rato. Mas ela foi uma notícia assim que é uma coisa, porque o lúpus ele é uma das doenças reumáticas mais graves, é uma doença que mata realmente, né? Sem o tratamento, assim. Porque a artrite reumatoide, né, a doença que eu tenho, ela vai definhando, né? Ela vai trazendo deformidades, mas eu não vou morrer por causa da artrite, né? Eu vou morrer com ela. Agora, o lúpus já é uma doença que ela tem um acometimento muito maior, uma gravidade maior. Então, as pessoas lê aquele primeiro título, né? Que eu chamo aqueles baits, né? Clickbait, que a pessoa lê, meu Deus, a cura do lúpus, mas aí não leu a matéria por completo, aí chega lá, passa para fulano, passa para ciclano, manda no WhatsApp, manda no grupo de paciente, e quando a gente vê, já está uma notícia assim, fora do controle, que até hoje a gente não consegue desmentir essa notícia, ela já foi excluída várias vezes, e sempre volta e meia aparece alguém que resgata essa publicação lá de 1900 e bolinha e coloca de novo em discussão nos grupos, né? E é uma coisa que parece um vírus, assim, não sai, vai Isso e que volta. você está falando é extremamente importante, porque todos os levantamentos já realizados, eles mostram que a vida de uma notícia falsa ela é muito maior do que da notícia verdadeira. Por quê? Porque a notícia falsa, geralmente, ela contraria a realidade, que geralmente não, ela sempre contraria a realidade, e ao contrariar, ela traz muitas vezes um aspecto que ajuda a determinada pessoa a afirmar um ponto de vista, estando ele certo ou não, ou comunica uma esperança falsa, como é o caso que você trouxe. Sim. Então as pessoas, na ânsia, olha, eu conheço alguém que tem lúpus, ou a própria pessoa tem, ou a família compartilha, e o que você falou é muito importante. A gente precisa passar das primeiras linhas, precisa passar do título, precisa passar da manchete. E a Covid-19, por exemplo, ela trouxe um fenômeno muito interessante, que é o contato da população com processos científicos. E que
tem várias etapas. A ciência é feita de erro, para, através do erro, chegar no acerto. E esses erros, muitas vezes, precisam ser comunicados, até para que isso possa servir de inspiração para outros cientistas, abreviar caminhos de pesquisa, essa coisa toda. E o processo de pesquisa, quer dizer, é uma coisa que a gente fala sempre, é um paper. Essa pesquisa ainda não foi validada por pares. O que significa? Ela ainda não passou por outros cientistas que não estão envolvidos com a pesquisa, que têm total falta de envolvimento com o tema, então eles são isentos, né? Para avaliar se ali tem alguma falha nos dados, até chegar a se comprovar. E são várias etapas do processo clínico. A etapa do testes em animais é uma das mais iniciais, antes de se verificar se é possível testar em humanos, se tem segurança para testar em humanos, e se o modelo verificado em animais, se ele repercute no corpo humano. Porque o teste animal é uma tendência, aponta uma possibilidade, mas só vai ser eficaz depois que passar pelo teste em voluntários. E esse teste, para chegar em voluntários, ele só é feito na hora que se tem noção de que há segurança para testar em voluntários, embora os riscos nunca deixem de existir. Então é muito importante a gente ter cuidado com tudo isso. E antes, buscar informação ou com o médico, ou com o profissional da saúde, lendo até o final, procurando entender quem é aquela fonte daquela informação. E tem um aspecto, já que a gente está falando de fake news, que é muito interessante, que a gente se fazer algumas perguntas que são muito poderosas. Primeiro, a quem interessa essa informação? Quem é a fonte? Quem é a pessoa que está dando essa informação? Ela é de um instituto conhecido? Esse link que ofereceram, ele vai para algum lugar de verdade? Porque muitas vezes as fake news trazem links falsos, ou leva para sites que não têm a menor credibilidade, que não está ligada a nenhuma instituição científica séria, que não está ligada a nenhuma universidade, de fato. Uma característica de fake news que é muito interessante. Em geral, ela sempre chega dizendo, ou termina dizendo, por favor, não deixe de passar essa informação para ninguém. Você já viu alguma notícia verdadeira com essa informação? É muito difícil. Não tem. Por favor, não deixe. Então, o apelo emocional que tende a gerar uma culpa, a ideia desse apelo emocional é estabelecer em quem recebe a informação uma culpa por não passar para frente. Essa é uma estratégia psicológica do texto para estimular a pessoa a compartilhar aquela informação. A outra é que, assim, um pesquisador de uma universidade já é ruim, porque nenhuma notícia séria traz, sem dar o nome do pesquisador, de onde ele é, qual a formação dele, nem qual é a universidade, onde ela fica. E se trouxer a informação, investiga. Ah, Ricardo, mas dá muito trabalho. Dá, algum. Mas é uma responsabilidade que você tem que escolher se quer assumir ou não, porque a sua decisão em não fazer esse trabalho pode colocar a vida de muitas pessoas em risco, e você vai ser parte desse elo de disseminação de informação falsa. Sim, é o que eu ia perguntar, né, Ricardo, qual é o teu conhecimento nessa comunicação séria, né, e a vivência na área da saúde que tu tem, como você vê e relaciona o impacto sobre essas informações falsas, né? Tanto no medo e na insegurança que ela gera para os pacientes e tanto para o sistema de saúde, né? O custo que acaba acarretando dentro do sistema de saúde esse tipo de informação sem nenhum embasamento científico, sem nenhuma fonte segura. Sim, você tocou em pontos muito importantes, né? O impacto é imenso, porque vai desde o abandono de um tratamento até a adoção de um suposto tratamento. Substâncias que podem ter validade para determinados casos, elas não se aplicam a todos os casos. Medicamento e veneno, também veneno, dependendo da dose que você toma e para que você usa. Então, você pode fazer uso de uma substância que vai te intoxicar, você pode fazer uso de uma substância que vai ter uma interação inadequada com os medicamentos que você já está tomando, que a gente chama de interação medicamentosa, que é algo que o médico está sempre muito atento na hora de prescrever. Muitas vezes ele tem que prescrever uma droga, ele vai precisar suspender outra, porque naquele momento o mais importante é tratar desse quadro para não comprometer o seu quadro de base. E você está mais estabilizado aqui, mas corre o risco do outro lado. Então, essa avaliação só o médico pode fazer.
você pode também abandonar um tratamento colocando esperança em tratamentos que não têm qualquer validade científica, que não está aprovado. A gente passou por isso agora na pandemia, que é o exemplo mais perto de todo mundo, né? Independentemente de a gente falar na área reumática ou qualquer área que seja, com a indicação de substâncias que não tinham qualquer valor, qualquer importância para a prevenção da Covid, e a indicação, a recusa de outras que são muito importantes, como, por exemplo, Sim. a vacina, que é muito É, importante, inclusive, para o paciente reumático, desde que seja bem prescrita e que é adequada a cada caso clínico. Então, olhando para o paciente reumático, olha quanta coisa pode acontecer. A descompensação de um quadro que se leva tanto tempo para obter, que vocês sabem disso melhor do que eu, quando você vai estabilizar um paciente reumático, né? Isso às vezes leva uma caminhada, e um erro desse pode jogar todo esse trabalho por terra, pode comprometer a imunidade, pode te colocar mais suscetível a contrair outras infecções. Então, assim, a repercussão é muito danosa. sim, e o desespero, né? Porque o que a gente pôde observar que a área da reumatologia ficou muito em destaque, né, nessa pandemia devido aos medicamentos que são utilizados, né, para tratar muitas doenças reumáticas e que estavam sendo testados ou sendo utilizados para o tratamento da Covid. E o impacto que isso causou não Faltando, só. inclusive, medicamento nas farmácias, né? Sim, tanto faltando medicamento para quem é paciente que dependia daquela medicação, e também matando e causando muitos danos e efeitos colaterais em pessoas que não eram para estar utilizando aquele tipo de tratamento, mas por causa dessas notícias, né, dessas fake news e informações que ainda não tinham, né, uma segurança para ser aplicado, né, os tipos de tratamento, acabou dando esse desequilíbrio, né? Então a gente percebeu muitos pacientes reumáticos que dependiam Paciente de lúpus, sobretudo, de com a lúpus, da hidroxicloroquina, do tocilizumab, que é uma medicação que eu, na época assim que iniciou, né, ele estava sendo estudado, mas para um determinado estágio, né? E aí até ficou sob ameaça da falta do medicamento. Eu quase fiquei sem o medicamento por causa que aí a gente via nas redes sociais um desespero assim absurdo de pessoas querendo comprar, pagando preços altíssimos pelo medicamento, procurando em grupos de pacientes mesmo que precisavam daquele medicamento porque o avô, porque o pai estava no hospital em estado grave e era a última esperança que Pois aquela pessoa é. tinha era esse tratamento, né? Ela acreditava que era aquilo que era a única opção. Então, acabou gerando uma confusão, uma histeria muito grande, né, por conta Então, disso. veja a cadeia de complicação, né? Então, você tinha pessoas que dependiam daquela droga com uma prescrição precisa para tratamento, para manter a estabilidade do seu quadro, muitas vezes para sair de um quadro agudo, de uma disfunção, e outras que estavam se intoxicando. Muitas pessoas foram parar no hospital com problemas hepáticos, e alguns até irreversíveis, por conta do acúmulo e da dosagem utilizada de drogas que não eram indicadas e continuam não sendo, né? Então precisa ter muito cuidado com os alardes, né? Com o que sai, avaliar muito bem a informação e buscar meios de referência. Por exemplo, o site da Iloar, o site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, outros sites de pacientes de reumatologia que estão empenhados em levar essa informação, o próprio Ministério da Saúde, instituições científicas, dependendo, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Imunizações, tem um guia específico para imunização de pacientes especiais. O que são os pacientes especiais? São os pacientes portadores de doenças crônicas e imunodeprimidos por doença ou tratamento. Então, assim, tem essas três situações básicas que tornam essa pessoa um paciente ainda mais especial e que requerem indicações. Lá existe um guia disponível para orientação médica, mas que o leigo pode até usar para se informar também. Então, é um lugar de referência. Se eu quero saber de imunização, onde é que eu vou? Eu vou no Ministério da Saúde, eu vou na SBIM, eu vou na Fiocruz, eu vou no Butantan.
Se eu quero saber sobre reumatologia de uma forma mais ampla, em site médico, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, sem dúvida, é uma fonte que não pode deixar de ser vista. Eu tenho que buscar o profissional da saúde, ver se esse profissional está bem informado também. É preciso ter muita atenção nesse processo todo da busca pela informação correta, né? Sim, eu até ia fazer essa pergunta, né? Se como que uma pessoa pode averiguar as informações para tomar decisões assertivas, né? E não cair nas fake news. Tem algum tipo de site que você pode inserir uma palavra-chave ou algum link e ele dizer se aquela informação é falsa ou é verdadeira? Tu tem algum conhecimento? Existem diversos sites que fazem checagem de informação hoje no Brasil, são agências muito sérias, que seguem um código de ética internacional para serem reconhecidas como checadoras de informação. O projeto colabora, traz muita informação, fato ou fake. Agora está me dando um branco. O próprio Ministério da Saúde tem uma seção. Se você colocar assim, fake news Ministério da Saúde, você vai cair numa página em que ele trata de fake news sobre inúmeros aspectos na área de saúde. Tem inclusive um canal para você enviar a sua dúvida e ele responder se aquilo é verdade ou Legal. mentira. Tem o boatos.org também, boatos.org. Lá você insere palavras-chave relacionadas com a desinformação, a informação em dúvida que você tem lá, o texto que você recebeu, e eles geralmente são muito raros. Às vezes você pode colocar e não ter dado tempo deles apurarem ainda. Mas Sim. No dia seguinte, certamente vai estar lá, eles já estarão dizendo se aquilo é verdade ou não, o que tem de erro naquilo de inconsistência. Sim. Muitas A vezes, gente... Dai, só complementando, é preciso a gente ter muita atenção, porque quem tem a intenção de disseminar fake news, ele muitas vezes se apropria da informação verdadeira, distorcendo a informação, ou recupera um fato lá de trás, que naquele momento era verdade, mas que com a evolução da ciência mostrou-se que não é exatamente aquilo. E aí ele recupera. Então, outra dica, além de você buscar o site das mídias tradicionais, dos veículos, qualquer que seja que você goste, que você acompanhe, mas olhe, se aquilo saiu lá, saiu em algum outro lugar, onde mais essa informação está? Está na Folha, está no Estado, está no Globo, está no Dia, que é o jornal aqui do Rio, outros jornais aí da sua cidade. Ele deu essa informação? Deu de que forma? A quem interessa, eu falei isso, a quem interessa essa informação? Quem vai se beneficiar com essa informação? De que forma isso impacta a vida das pessoas? Então, são exercícios que a gente precisa fazer e precisa ir atrás, assim, de sites de referência. Sim, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição alguns links depois para o pessoal que quiser procurar esses sites para, né, checar alguma informação que está em dúvida se é verdade ou não, né? Outra dúvida que me surgiu agora é se existe algum site, né, algum portal onde você pode fazer denúncia de alguma fake news que está se iniciando ou está se espalhando e seja algo assim grave e relevante assim para o Ministério da Saúde. Então, específico para isso eu desconheço. Mas esses sites de checadoras de fatos, de empresas checadoras de fato, eles, através do contato com eles, você pode enviar a sua fake news, a sua suspeita de fake news, porque isso vai entrar lá no repertório deles de apuração, de investigação, e em breve eles vão retornar dizendo se aquilo é verdade ou não. Eles podem não te dar retorno pessoal, mas aí você vai acompanhando e aquilo vai sendo divulgado no próprio site. A gente disponibiliza, ótimo, poder disponibilizar uma lista, que aí a gente coloca todos esses endereços. Eu sempre tenho essa preocupação de olhar, né? Porque eu já apanhei muito, né? Vamos dizer assim, por causa de fake news. Porque no início a gente tenta buscar diversas alternativas, né? De se sentir melhor, de ficar bem. E a gente acaba indo por esses caminhos, né? Como eu já até comentei algumas vezes em algumas transmissões, que eu tive muito problema com... Eu ia buscar alguma alternativa, por exemplo, chá de sucupira. E aí eu tomava medicação que eu não poderia tomar esse chá porque dá uma interação medicamentosa, né? Pode dar alguns problemas e tal. E acabei tendo complicações, né?
Tem também uma fake news muito, muito grave que é acerca do tratamento com altas dosagens de vitamina D, né? A gente sabe que a vitamina D ela é importante para o corpo, né? Ela é muito importante, porém ela nas doses assim adequadas, né? Não existe nenhum estudo científico que comprove que a alta dosagem de vitamina D vá trazer algum benefício ou vá curar algum tipo de doença. E é uma coisa que é muito espalhada, né? E pelas redes sociais, nos grupos, é até muito discutido. E muitas pessoas acabam abandonando o tratamento porque são convencidas de que um milagre vai acontecer se elas fizerem aquele tratamento alternativo, né? As pessoas elas tendem a duvidar da ciência, do que está sendo falado ali, e acreditar no que o fulano falou, o ciclano falou, porque o não sei, alguém tomou ou alguém disse que foi bom, né? Que é uma coisa que também nem tudo que eu tô tomando, tô fazendo de tratamento para mim, até mesmo medicamentos que são, né, adequadas e ideais vão servir para outra pessoa, né? Sim. Então, cada pessoa ela tem um organismo, ela tem um sistema diferente e não dá para eu recomendar para a pessoa um tratamento que eu faço, mesmo sendo um tratamento receitado por um médico, né, que tem ali um estudo, porque para mim pode fazer bem, mas para aquela pessoa pode não fazer, né? E Exatamente. isso Esse é um cuidado, né? E essa é uma outra coisa. O que seu médico pensa sobre isso? Será que esse é um achado tão importante que ele ainda não está sabendo? Pode ser que ele esteja ainda não sabendo de alguma coisa, mas é difícil ele não estar sabendo do que a ciência já definiu como seguro, importante, relevante para um tratamento, sobretudo de patologias tão complexas quanto as doenças reumáticas, né, sistêmicas. Então, buscar a opinião do seu médico é essencial e ter esse discernimento, né, de entender que existe um fenômeno psicológico que é compreensível, né? Você, quando se vê diante de um diagnóstico de uma doença crônica, você sai em busca, é natural sair em busca de algo que possa resolver a sua situação, né? Que possa te levar para uma cura. Será que essa cura existe? O que existe? Então, acho que o primeiro passo, até para você começar a se proteger das fake news, é se informar em fontes muito seguras sobre o seu diagnóstico, sobre a patologia que você tem. Porque na medida que você aprofunda o conhecimento sobre essa patologia, você tem mais condições de ter discernimento quando você está diante de uma informação que pode parecer uma fórmula milagrosa, né? Para isso. E veja bem, o que a ciência sempre está em busca, e é por isso a nossa expectativa de vida aumentou de forma impressionante, né? Nos últimos 30, 40, 50 anos, graças aos avanços da medicina e da ciência, de tudo que ela proporciona em termos de quê? De diagnóstico precoce, de informações sobre prevenção e de tratamento, seja ele medicamentoso, cirúrgico, né, o que quer que seja. E quando sai uma novidade de fato confirmada, uma esperança, isso é noticiado nos meios tradicionais, nos meios de comunicação de verdade. E é noticiado até com destaque, mostrando todo o processo, entrevista a pacientes que passaram pelo processo de pesquisa, né? Então, ele vai te dizer por que tantos pacientes submetidos a um protocolo de pesquisa de X, qual foi o resultado disso, como é que ele está. Isso, em geral, quando é noticiado, esses pacientes que participam dos protocolos de pesquisa já têm anos que estão no processo e já pode comprovar o benefício daquilo, vem as ressalvas, o que pode acontecer. Então, assim, esse processo todo ele é muito óbvio, então é importante o paciente não se deixar levar pela emoção na busca de uma fórmula milagrosa, porque ela não é isso que vai te tirar, nem vai ajudar a estabilizar, nem vai ajudar a reduzir a evolução do quadro clínico, não é isso. É o que a ciência já tem definido como claro, e isso está nas mãos da ciência e dos médicos, principalmente. Então é importante ficar atento a esse apelo emocional, que é natural que surja, mas é importante dar um break nessa ansiedade e se informar sobre a sua doença e sobre o que existe de concreto, né?
Sim, porque são anos de estudo, né? Às vezes tem um medicamento que lança esse mês, esse ano, mas ele é um medicamento que já vem sendo testado, já vem sendo pesquisado há uns 5 anos, às vezes até mais, né? E da mesma forma que as vacinas, né? Quando vem uma epidemia, né, ou qualquer tipo de doença que precise de uma imunização, é, as vacinas, eu acho, eu não sei, né? Você pode me corrigir, mas as vacinas, ela é uma coisa mais delicada porque surge uma epidemia ou surge, né, uma doença que precisa de uma vacina, né, de uma imunização, e é uma coisa que vai acontecendo meio que ao vivo, né? Vai acontecendo a É, pesquisa e ao mesmo tempo os testes, e daí já tem que ter dependendo da situação, como foi da pandemia, né? Então, o estudo ele é mais acelerado, né? Eu acredito. mas Então, não é exatamente porque o estudo, sem dúvida, você está certa, teve que se fazer um esforço conjunto enorme para chegar a uma vacina em tempo recorde. Mas, e aí você tocou num ponto muito importante. Isso vale para alguns exemplos também de medicamentos que eu vou trazer. O que aconteceu no caso da vacina contra a Covid é que o coronavírus, ele não é um vírus desconhecido. O SARS-CoV-2, que é um tipo de coronavírus, esse sim é um vírus novo. sim, Mas a família a qual ele pertence, que é a família dos coronavírus, ela é uma família antiga, que a ciência já vinha pesquisando e já desenvolveu medicamentos. Tem coronavírus para animal, tem vacina veterinária. Então a ciência já tem um conhecimento de base muito grande do coronavírus. E as plataformas, que são os meios de desenvolvimento das vacinas que foram usadas para o coronavírus, a maior parte delas já existia e as novas plataformas já vinham sendo estudadas até para outras doenças. Então, não teve novidade nesse processo. E teve um outro fato muito interessante, que é a colaboração internacional. Na hora que surgiu o coronavírus, eles conseguiram isolar o vírus, a identificação do genoma desse vírus, para conhecer geneticamente esse vírus, né, como é que ele funciona, a estrutura molecular dele, para então começar a pensar, depois que você descobre como um agente patológico ele funciona, você começa a tentar descobrir como evitar que ele funcione, porque o sim, objetivo dele é causar doença. Ele precisa se reproduzir para viver, e essa reprodução que ele faz provoca a doença na gente. Então, o que vai fazer? O medicamento ou a vacina vai evitar que essa reprodução aconteça. Falando de forma muito simplificada, claro. E aí você descobre o mecanismo de ação, você consegue caminhar na direção do bloqueio dessa ação. E aí, essa foi uma colaboração internacional. Os cientistas do mundo inteiro, inclusive o Brasil, teve uma participação muito importante nesse processo, de decifrar o genoma do coronavírus. Então, esses fatores é que possibilitaram acelerar o processo de estudo e desenvolvimento de uma vacina. Considerando o cenário de uma epidemia, o que foi feito também é que foram abreviadas algumas etapas que antes teriam que ser maior, mas etapas apenas que não implicavam em fragilizar o processo de obtenção da informação de segurança e eficácia da vacina. Essa parte não foi queimada nenhuma etapa, abreviada nenhuma etapa, porque isso não podia. É da segurança, sim. a partir do momento da confirmação da segurança que um produto chega até a população. Olhando para o caso do medicamento, não é incomum que um medicamento lançado para uma determinada doença acabe com o uso descobrindo uma outra função. Por exemplo, tem um medicamento que foi feito para tratar câncer de próstata e começou-se a perceber que os usuários, ao longo do tempo, que tinham problema de queda de cabelo, começaram a não ter mais a queda de cabelo, alopécia e tudo. E ele Sim. passou a ser recomendado para essa finalidade. Mas como? Não na dosagem no tratamento de câncer. A, Uma a, dosagem mais baixa. o princípio ativo é o mesmo, mas a aplicação desse princípio ativo para essa função, que é combater a queda de cabelos, é outro. Então, Sim. assim, não é a mesma droga. Então, isso acontece com medicamentos, essa abreviação. Aí você chega e nossa, surgiu aí do nada um Não, medicamento que ajuda a combater a queda de cabelo. Não, não foi do nada. Esse ele é uma processo já veio, extrapolação, né? é uma extrapolação. Então, assim, a ciência é dinâmica, a vida é dinâmica, os processos são muito dinâmicos. Agora, é importante que a gente valorize cada vez mais
a informação científica e o trabalho dos cientistas. Porque somente através desse processo rigoroso da ciência, que vem tentando, muitas frentes vêm tentando desacreditar a ciência, o que é um crime, porque sem ela nós não estaríamos com a possibilidade de viver, chegar aos 100 anos como a gente tem hoje, tanto eu quanto você, levando uma vida de acordo com as nossas necessidades, preservando a saúde, evitando, prevenindo danos, a gente pode chegar aos 100 anos. E graças a quê? A ciência. Sim. A mesma coisa acontece com a hidroxicloroquina, ela é um antimalárico, né? A cloroquina ela era usada para tratar malária e foi descoberto através de pessoas que tinham também doença reumática que melhorou o quadro. O medicamento que eu uso hoje também, o tofacitinib, ele foi observado que tratava também a calvície. Então, as pessoas começaram a desenvolver, né, a melhorar da calvície e também a parte do vitiligo, né? Não, depois você me diz direitinho qual é, entendeu? É o citrato de tofacitinib. Não fala porque as pessoas vão se automedicar. Não pode Sim. ficar falando nome de medicamento. É isso que a gente está Verdade. falando aqui. Não, tem que ter cuidado. Não corram para a farmácia. Não Não vou correr subornem o porque farmacêutico para te não é vender assim. sem receita. Tem que conversar, tem que entender o seu quadro. Como a Daiane falou, cada pessoa é uma pessoa, cada organismo reage de uma forma. Não é incomum, a coisa mais comum que tem quando você precisa entrar com medicamento é fazer ajuste de dose. A dose que é para um não é para outro. Então, assim, é preciso ter muito cuidado com todos esses processos. Como tu falou anteriormente, né? O veneno e o remédio tá na dosagem, né? Então, Exatamente. só quem vai ter a fórmula da dosagem correta vai ser realmente o médico. E que nem sempre, que não tem bola de cristal. Sim. Ele muitas vezes vai ter que começar ajustar com uma dose mais baixa, ou vai achar que precisa de uma dose mais alta e vai ter que reduzir. E isso não é culpa dele, porque ele não está dentro de você, né? Ele tem que saber como você reage. Isso não tem bola de cristal para isso. Então, precisa ter muito cuidado. Então, Ricardo, eu queria agora te convidar para fazer as suas considerações finais do nosso bate-papo hoje, né? O que você teria de indicação, dicas, quais seriam os seus conselhos aí para os pacientes que estão assistindo? Olha, a minha dica é a informação liberta, a informação correta. O aprendizado, ele é libertador, porque ele te dá segurança. Então, não há nada mais importante na vida da gente do que a segurança naquilo que a gente está fazendo. Não é tão importante sentir segurança no médico, sentir firmeza. Às vezes a gente acaba trocando de médico porque não sentiu muito. É natural, pode acontecer, né? O santo não cruza, ou você não sentiu segurança. Então é isso. O que traz segurança para a gente é informação correta. E precisa, então, fazer o que a gente já conversou aqui, buscar essas informações nos meios adequados, nos meios oficiais, e convocar cada um de vocês que está nos assistindo a ser um guardião da verdade, no sentido de fazer esse trabalho de combate à fake news. Porque como eu comecei falando lá no início do nosso bate-papo aqui, quando eu escolho deliberadamente, por preguiça, não sei, mas foi meu amigo que mandou. Mas seu amigo checou? Eu acredito, assim, meu amigo, eu já recebi, e já até aconteceu comigo, imagina. De acabar passando, não era nada grave, mas não era fato de verdade. E porque veio de uma pessoa. Aí eu cheguei e falei, mas você não checou, não. Ai, cara, desculpa, eu recebi. Sabe aquela história? João que amava Maria, uma campanha da AIDS que o governo, o Ministério da Saúde fez muito bacana. Dizer assim, João que amava Maria, que amava Fernando, que amava Samuel, que amava Margarida, e é isso, né? Um vai confiando no outro e ninguém teve tempo de checar. Se não tem tempo, uma coisa que eu costumo dizer é a seguinte: não fica com medo, que se você deixar de compartilhar aquela informação que assim, não deixe de passar para frente, você não vai para o inferno. Se você acredita em inferno, Deus não vai te castigar. Mas o contrário pode acontecer, não porque Deus vai te castigar, mas se você acabar tomando conhecimento de que passou uma informação falsa para frente, que aquilo causou um grande dano para outra pessoa, e que você foi parte daquela corrente. Pode não ser uma pessoa que você conheça, mas é alguém que foi impactado por essa corrente de disseminação de informação falsa,
e que você foi parte desse elo, que você é um elo dessa corrente. E aí eu acho que o grande inferno é a consciência pesada, né? Então, não vai dar problema, pesquisa, se informa, como a gente orientou, e na dúvida, se não conseguiu informar em lugar nenhum, deixa guardado e vê se vai sair em algum lugar ou outro e está resolvido. Eu acho que é isso, é buscar pela nossa consciência cidadã, pela nossa consciência de responsabilidade coletiva e de responsabilidade consigo, e não sair em busca desesperado de uma fórmula milagrosa, né? Que não existe, né? Como eu sempre trago comigo, que a informação ela é tratamento também. E a informação é tratamento, sem correta, dúvida. ela também é um tratamento. Então, o que eu posso E acho que ela é deixar um de primeiro mensagem é isso. tratamento, hein, Daiane? É o principal, né? O primeiro. A partir dela que vem a dúvida, que vem a busca por um profissional, a partir disso que vem a adesão correta ao tratamento, a responsabilidade com a sua, com a sua terapêutica. Sim, a partir daí que vem tudo. Então, informação é tratamento e a gente deve sempre, sim, buscar a informação correta, de fonte segura, né? Principalmente de sites que sejam, né, de órgãos governamentais, de ONGs que sejam bem estruturadas, né? Que tenham ali sempre um conselho científico do seu lado, revisando a informação que vai ser passada para frente, né? Porque a informação é muito valiosa. Você falou uma coisa interessante, só querendo parecer rápido a gente terminar, você já extrapolou o tempo, né? Mas é isso, entrar no site e ver, tem alguém, quem é de médico que está aqui nessa ONG? Quem está apoiando esse trabalho? Né? Pesquisar são elementos que ajudam você a ter mais segurança ou menos segurança. Se identificar, né? Ou se realmente é confiável. Eu quero agradecer, Ricardo, a tua participação aqui no nosso Condreluar. Muito obrigada de coração e agradecer as pessoas que estão assistindo a gente hoje, né, que tiraram o tempinho para ter, né, essa informação, para trocar conhecimento e experiências conosco. E muito obrigada, vou deixar as informações aqui embaixo, né, do Ricardo, do site da SBIM, né, tem muita informação importante para os pacientes imunossuprimidos lá no site, sobre vacinação, imunização, né. Não só imunossuprimidos, né, mas Sim, todos que... de todos no geral, que né. Alguma doença crônica, que tem um paciente que vive com alguma doença crônica que está estabilizado a sua condição imunológica está estabilizada, ele ou até nem é imunossuprimido, um diabético, por exemplo, que não é o caso, nosso foco aqui, mas esse rol de pacientes especiais que eu falei, né? Então essas informações são todas lá no site. Também, não necessariamente a pessoa precisa ter uma doença para ela ter que se imunizar, né? Existem outros fatores que... Na verdade, é importante se imunizar para não ter a doença, né? Isso, não ter a doença infecciosa que a vacina previne. Vacina é prevenção, né? Eu quis dizer que não precisa a pessoa já ser um paciente, ser uma pessoa doente, né? Porque a vacinação, ela começa desde de criança, né? A gente tem todo um calendário, todo um esquema de vacinação que a gente tem que seguir para evitar, né, os tipos de doença. Mas então é isso, muito obrigada. Um grande abraço, Ricardo, um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.